Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Evolução para a Educação. Eu sou Maria Lúcia, uma educadora montessoriana. Hoje iremos comentar a respeito de uma palavra, de um termo que eu, conversando com um professor, ele disse o seguinte: seria bom que as pessoas, todos nós, tivéssemos cuidados em não aleijar as crianças. Falei, aleijar as crianças? Ele falou, Eu fiquei pensando naquilo, né? Ele colocou algumas coisas, mas eu fiquei pensando nesse termo. Daí pensei, fui procurar aleijar. Aleijar alguém que tenha algum defeito em um dos membros, né? Mesmo, tem uma dificuldade e um pouco mais. Seria adulterar ou então deturpar, adulterar ou deturpar alguma coisa. Então, eu senti que aquilo que ele colocou estava mais de acordo com adulterar ou deturpar, no sentido a educação. Por quê? Porque quando a pessoa aleija a criança, ela encolhe, ela fica tímida e ela não demonstra o que ela realmente precisa demonstrar. Então, em cima disso, pensei no seguinte, em termos do que falaria hoje. Quando a criança nasce, nos primeiros meses, ela é muito observadora. O cérebro dela está programado para isso, certo? Isso a criança típica, a criança que não demonstra nenhum problema, nenhuma dificuldade. Agora, a criança que já tem uma certa dificuldade, porque por causa do seu cérebro ter alguma alteração, ela já tem alguma coisa que a inibe de perceber coisas no ambiente. Agora, vamos dizer, se a criança que é dita normal, atípica, não tiver não ser bem observada e auxiliada da maneira precisa, ela também vai sofrer uma certa adulteração na sua educação, na sua percepção de ver as coisas. Agora, em relação à criança que tem algum transtorno, alguma dificuldade maior, que no caso da cognição, né, no aprendizado, e não for observado isso com presteza por parte do adulto, por parte da pessoa que cuida, que trata, da criança, ela vai ter um prejuízo muito maior. Por exemplo, se nós formos falar da criança autista, o que acontece? Se for observado desde os primeiros meses e for feito um trabalho efetivo, com grande respeito, carinho, atenção, a criança vai dar um salto e esse problema ele vai diminuindo cada vez mais. Mas, se isso não acontecer e o tempo for passando e a criança não consegue perceber o meio como deveria, vai para uma sala de aula onde tenha várias crianças. O professor sozinho fica com dificuldade de cuidar. E mesmo tendo um cuidador que não seja especializado, ele também não vai saber como lidar com essa criança. Então, a relação entre o que fazer e quando fazer. O que fazer. Essa criança, principalmente se ela for um autista, ela vai necessitar de algo que ajude a perceber o meio onde ela está. Por exemplo, a criança autista, ela tem uma dificuldade de perceber as coisas, de manter a atenção, o olhar para a pessoa. Ela olha para a pessoa, às vezes, mas muitas vezes ela atravessa aquele olhar. Ela não está olhando no olho, o olhar está atravessando a pessoa. Ou ela olha rápido e desvia o olhar, ou então não olha. Então precisa ser feito, ela não tem uma atenção, não tem um contato visual. Então precisa ser feito um trabalho efetivo para que isso aconteça. E depois que acontece, a criança consegue manter um olhar por algum tempo, dar continuidade para o trabalho, que seria assim, compartilhar aquele olhar. Como? Por exemplo, vamos fazer uma encenaçãozinha aqui. Eu sou a criança, estou brincando, eu sou a criança e estou brincando aqui com um adulto que está me fazendo gracinha, me chamando a atenção, e eu estou conseguindo olhar para ele durante muito tempo, né? E daqui a pouco eu estou brincando, eu vi alguma coisa que me chamou a atenção e eu quis compartilhar aquilo que eu vi com uma pessoa que está próxima a mim. Então isso que é atenção compartilhada.
do adulto olha para a coisa e olha para mim como quem diz, sim, eu vi, que maravilha, né? Daí eu volto o meu olhar e vou ficar durante um tempo fazendo isso. Ou pode acontecer também o contrário, simplesmente ela descobriu, chegou uma pessoa, ou ela descobriu algum objeto, ela vai mostrar. Ela mostra e olha para o adulto, como quem diz, olha o que eu descobri, olha que interessante. E o adulto vai estar olhando para ela. Então esse triângulo no olhar chama atenção compartilhada. A partir do momento que a criança consegue fazer sustentar o olhar, né, focar e ter atenção compartilhada, o que acontece? Ela vai ter possibilidade de começar a aprender, porque ela começa a observar as coisas, começa a perceber as pessoas, como que as pessoas agem, como as pessoas falam, como as pessoas demonstram na sua afeição, tristeza, alegria, cansaço e coisas desse tipo. Ela vai começar a desabrochar, porque através da observação que a criança aprende, não é? Então a criança, se a criança não fala, se é uma criança que já está em idade escolar, ou mesmo que não esteja ainda, ou seja adolescente, pelo fato dela começar a observar e vai criar um elo de ligação, ela vai começar a falar, porque ela vai observar os movimentos da boca, ela vai ouvir, então ela vai, como se diz, unir tudo isso e a fala por aí vai surgir. E o aprendizado vai acontecendo. Então isso é básico. É lógico que tem mais coisas, mas isso é o básico, para que uma criança possa superar. Mas para isso é importante que eu tenha cuidado, tenha respeito, tenha amor e me coloque no lugar da criança. Eu tenho uma certa empatia para perceber como ela está percebendo, como ela está se sentindo, para ver o que eu vou fazer, para que eu não aleje, né? Para que eu não deturpe, para que eu não adultere a educação dessa criança. Esse foi o nosso recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se tiver, dê um like, compartilhe também, certo? E importante, dê sua opinião. Isso é muito importante para nós. Muito obrigado, até mais e fique com Deus.